Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vou fixar aqui o assunto da nossa conversa de hoje: habitualidade e permanência para profissionais da área da saúde. Vamos chegando. Bom final de tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Galerinha, hoje também, Ione. Satisfação em falar contigo. E aí, Ione, na praia? Já de volta? Como é que estão as coisas aí? Oi, Maria. Muito obrigado pelo carinho. Por enquanto aqui, boa tarde, ainda não anoiteceu. Aqui por sul anoitece mais tarde. Mas vamos chegando, pessoal. Primeiro direto ao ponto do ano. Vamos trabalhar aposentadoria especial ou conversão de tempo especial em comum. Para profissionais da área da saúde, o bacana é que o assunto de hoje não é médico nem enfermeira. Cláudia, seja bem-vinda. Boa tarde. É um atendente, pessoal. Olha que legal. Vocês já conseguiram a aposentadoria ou conversão de tempo especial para comum para atendentes em hospital? Pessoas que não estão assim na linha de frente, né? Usualmente a gente tem visto o INSS concedendo, ou por vezes com mais facilidade a gente vê a concessão de benefícios para médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem. Oi, André, seja bem-vindo. Recepcionista hospital, Alexandre, isso aí. Dificilmente nós temos conseguido aposentadorias para esses profissionais, é mais difícil, né? Karen, seja bem-vinda. Karen há pouco estava reclamando no Instagram que estava 38 graus na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui não chegou a tudo isso. Agora, 18 horas e 33 minutos, 29 graus. Que loucura. Ana, seja bem-vinda. Núbia também. Bom, galera, a ideia de hoje é eu trabalhar o caso da Dona Maria. A Dona Maria, o nome dela é Maria mesmo, tá? A Dona Maria, então, ela era auxiliar e agente administrativa em um hospital da região metropolitana. A DER dela, o início da atividade dela é junho de 1986, e o requerimento administrativo foi em dezembro de 2018. O INSS, na ocasião, reconheceu 31 anos e 4 meses, mas o pedido era uma aposentadoria por pontos, que eu queria converter todo o período especial em comum, para nós tentarmos uma aposentadoria por pontos e não uma aposentadoria com incidência do fator previdenciário. Então, o que nós fizemos nessa ocasião? E aqui, pessoal, é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Nós temos uma aposentadoria de um cliente que a gente encaminha administrativamente, o INSS concede. Automaticamente, o INSS já vai emitir carta de concessão. Ele não pergunta assim. Geralmente o INSS não pergunta, e aí, tá afim, quer, aceita, não aceita? Claro, muitas vezes a gente faz um pedido objetivo. Olha, eu quero a aposentadoria por pontos. Nesse caso aqui, a gente faz um pedido focado numa aposentadoria por pontos, justamente para poder evitar o fator previdenciário. Mas o INSS concede uma aposentadoria por tempo de contribuição normal com incidência de fator. Obviamente, aqui nós temos uma diferença da RMI muito grande. O que fazer numa situação dessa? E aqui é o primeiro ponto para a gente parar e pensar. A gente vem trabalhando muito dentro da área G4
a questão da estratégia. Isso é algo que eu sempre trabalhei internamente no escritório. Quando a gente tem uma concessão e o cliente automaticamente ele vai ser informado dessa concessão, desse benefício, por vezes eles ficam sabendo antes do que nós, né? Eles não recebem inúmeras ligações de bancos oferecendo empréstimos já de cara, né? A pessoa recém se aposentou, o banco já quer vender empréstimo. E aí esses bancos já oferecem empréstimos e por vezes o cliente entra em contato conosco no escritório e diz, doutor, eu estou recebendo ligação de banco. E aí nós vamos consultar, em que pese a gente faz aquelas consultas sempre frequentes para saber o andamento dos processos. Nesse momento o cliente entra em contato e diz assim, eu estou aposentado. Beleza. Primeiro ponto que a gente tem que saber, bom, é isso que eu quero? Esse é o objeto efetivamente do meu pedido? Eu estou satisfeito com esse pedido? Não estou satisfeito com esse pedido, porque o meu pedido é por pontos. Qual é o reflexo que tem de cara? Aqui de cara a gente já tem um reflexo em relação à judicialização. Dificilmente eu vou ganhar esse processo aqui por meio de recurso administrativo. Muito difícil, né? Profissionais da área da saúde, a gente sabe que são mais difíceis de se conseguir, principalmente nesse caso aqui, pessoal. Não estou trabalhando médico nem enfermeira. Aqui eu estou trabalhando um auxiliar, ela é agente administrativa, tá? O que nós fizemos aqui? Eu pensei e digo, cara, eu vou ter que judicializar isso aqui porque eu quero por pontos. A diferença da RMI aqui é muito grande, tá? Eu vou conversar com a cliente e vou explicar para ela. Se ela saca esse benefício, o meu objeto do processo passa a ser só uma revisão. Uma revisão que dificilmente eu chego no valor da causa de um rito ordinário. É uma revisão aqui de GEF. Pensem, eu vou discutir no GEF uma conversão de tempo especial para comum de um auxiliar e agente administrativo num hospital. Qual é a chance, primeiro, de eu ter uma perícia? Qual é a chance de eu conseguir fazer uma produção ampla de prova, um debate amplo de prova nesse sentido? Muito, mas muito pequeno, eu consegui ter uma discussão ampla nesse processo. Então essa é a estratégia número 1, pessoal. Não se atirar. A estratégia número 1 é pensar lá na frente. Vou discutir esse processo no GEF, eu quero discutir isso no rito ordinário. Decidir que essa é uma discussão de rito ordinário. Não é uma discussão de GEF. Eu sento com o cliente e explico com ele. Bom, dona Maria, a senhora está trabalhando? Sim, estou trabalhando. O INSS deferiu esse benefício, mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é esse benefício aqui. Só que, se a senhora sacar esse benefício neste exato momento, eu perco a oportunidade de discutir esse processo no rito ordinário. Terei que discutir esse processo no juizado. E explico para ela a diferença de um rito para o outro rito. Ela concordando, a gente faz um termo e ela assina. Por que isso, pessoal? Por quê? Porque várias pessoas vão dizer para ela, mas Maria, que burra. Tu não tá vendo que agora o valor da causa tá maior? Tu não tá vendo que agora o teu advogado vai ganhar mais em relação ao inicial? Tu não te deu conta disso, Maria? Agora o valor da causa é 70 mil. E se ele tá te cobrando 30%, só de cara aqui ele já vai ganhar 20 mil de honorários. Se tu pegar aqui, tu vai pagar 2 benefícios para ele, 30%, vai pagar menos da metade. Mas será que se eu levar essa discussão para o GEF, eu vou conseguir a aposentadoria maior? Porque no momento que ela sacar esse benefício, eu não consigo fazer reafirmação de DER. Aqui, nesse momento, eu não vou conseguir fazer reafirmação de DER. Aqui. Porque daí pode ser encarada essa situação como uma desaposentação. Se eu perder o benefício, eu perdi. Eu não consigo.
fazer reafirmação de DER, eu não vou conseguir fazer nada. Tá perdido o processo. Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. Se ela não aceitar, faz assinar, que foi oferecido a oportunidade dessa discussão ir para o rito ordinário, mas ela preferiu se agarrar. Pode ser que eu ganhe no GEF? Pode. Posso ganhar no GEF. O risco é muito maior desse processo tramitar do GEF do que tramitar no rito ordinário. Eu duvido que vocês já não tenham passado por uma situação parecida com essa. Eu tenho certeza absoluta que já passaram por isso. Então, eu justamente escolho esse processo para a gente discutir. Segundo ponto, aqui, que foi o que ocorreu nesse processo, que é a estratégia número 2, que eu estou chamando aqui, tá? É que quando eu ajuizo a ação no rito ordinário nesse processo, eu junto única e exclusivamente o processo administrativo, declaração de carência, procuração, carteira de identidade dela, declaração de pobreza e o cálculo do valor da causa. Mais nada. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O risco de eu tomar uma falta de interesse de agir nesse processo é zero. Por quê? Porque toda prova eu fiz no processo administrativo. Isso eu venho dizendo há muito tempo nas minhas aulas, lá no início já da minha docência há mais de 10 anos. Processo perfeito é quando a juntada de documentos é feito todo na via administrativa. Claro que eu posso ter uma extensão probatória no processo. Eu posso ter oitiva de testemunha, eu posso ter uma perícia, né? Mas tudo foi juntado lá atrás. Corremos o risco, pessoal, dos efeitos financeiros do nosso processo e a partir da inicial. Ou vocês vão querer dar margem para essa discussão. Daqui a pouco, quando chega um processo no teu escritório, vale a pena tu abre uma revisão, junta toda a documentação administrativamente, dá oportunidade do INSS analisar essa documentação, caso ele não consiga analisar dentro do prazo do processo administrativo, aí sim dá margem para que eu encaminho uma revisão administrativa, dou a oportunidade do INSS se manifestar, o INSS não se manifesta, ajuização. Qual é a chance de vir uma sentença, ou qual é a chance do INSS alegar? O INSS pode até alegar, mas ele não vai levar. Ele não vai levar a falta de interesse de agir. Por quê? Porque eu cumpri com o dever de casa. Então essa é a segunda estratégia que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Nós focarmos para não dar margem no processo judicial. Eu trago para vocês aqui, e eu tenho o costume de fazer isso no direto ao ponto, deixa eu só tirar aqui a câmera e mostrar a minha inicial para vocês. Aqui ela. Pessoal, da forma como eu gosto de trabalhar em todas as minhas ações. Eu junto uma tabelinha em todos os meus processos. A pessoa trabalhou no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tá? Desde 1996 até a DER. Coloco, inclusive, aonde está comprovado a minha documentação. Eu não estou juntando ela na inicial, excelência. Ela está ainda no processo administrativo, nas folhas 6 a 10. E o LTCAT está nas folhas 11 a 14 do processo administrativo. Aqui, pessoal, eu consigo fazer a prova de que tudo está lá dentro. Eu juntei tudo o que eu precisava nesse processo administrativo. Tá tudo ali, tá tudo ali. Eu não tenho nenhuma outra... Deixa eu ficar na frente da luz aqui para não atrapalhar. Eu não tenho ali nenhuma outra discussão, porque tudo tá ali. E aqui, da inicial, eu trabalho a questão da habitualidade e permanência, que é o nosso foco aqui da nossa conversa. Qual é a importância da habitualidade e permanência na questão da área da saúde? Falando em área da saúde, chegou a minha queridíssima
Ângela Bristotti aí, não sei como é que ela não está na academia essa hora, né? É a hora dela fazer os exercícios diários, tá? Então, habitualidade, permanência e a questão do EPI. O que tem dito, né, o TRF da 4ª região em relação à habitualidade e permanência da galera da área da saúde? Há necessidade de que a pessoa tenha contato com os agentes biológicos às 8 horas do dia? Não há. Vide médicos. Olha os médicos. Os médicos dificilmente passam 8 horas do dia dentro de uma UTI, dentro de uma cirurgia, fazendo cirurgias. Não, eles atendem no consultório, às vezes eles fazem 2 dias ou 3 dias por semana, eles vão pro hospital, restante do tempo eles estão lá no consultório. Ali a questão, a chance de ter contato com agentes biológicos é mínima. Agora, no momento que ele entra no hospital, a chance aumenta. E foi muito interessante, pessoal, porque quando eu trabalho habitualidade e permanência, a gente trabalha NR32, fica a dica aqui, NR32, item 32.2.1, né? A gente traz, inclusive, a própria situação em relação à Covid. Olha quantas pessoas da área da saúde que passaram a ter contágio, que não eram relacionadas diretamente a quem está lá na linha de frente, a quem está lá em cirurgia ou circulando no hospital, propriamente nessas áreas que tem o maior contágio. Tá? Então é muito importante essa situação. Inclusive, na réplica aqui, eu junto reportagens para enaltecer essa situação. Olha, o contágio pode ocorrer em qualquer local do hospital, não necessariamente tem que ser ali durante uma cirurgia. O terceiro ponto desse processo que eu trabalhei foi que ela tem um longo período de auxílio-doença. Tá? Obrigado, Rafa. Ela tem um longo período de auxílio-doença nesse processo. E aqui, antecipadamente, eu falo na inicial sobre esse período do auxílio-doença. Ora, se tem contato com agente nocivo, o período de auxílio-doença tem que ser contato com uma atividade especial. Onde é que está isso? IRDR número 8 e também o tema 998 do STJ. IRDR número 8 da 4ª região e também o tema 998 da STJ. Isso está pacífico, não se discute mais. Mas se eu não trouxer à tona isso, o que pode acontecer? O PPP, preste atenção, o PPP, muito provavelmente, ele não vai trazer o período em auxílio-doença. O PPP vai ser do período A até B, do período D até o E. O período C, que foi o período em auxílio-doença, em B31, não interessa se o auxílio-doença ele é acidentário ou não. Olha, grande Elton aqui presente, servidor de mão cheia, a Marília queridíssima também, sejam bem-vindos, Dante, Lagoa Vermelha aqui bem representada. Então, pessoal, esse é um ponto que a gente tem que abrir o olho. E aqui eu chamo essa estratégia número 3. Cuidado se é em períodos em auxílio-doença. Sim, sem dúvida, Sandra. Até 1995 está bem tranquilo. A questão é o pós-95. Imaginemos a situação de um médico que não vai diretamente lá no hospital, ele só faz clínica. Aí nós temos que investigar se ele tem contato com agente biológico ou não. Eu já tive situações de 2 irmãs, inclusive, que são médicas dermatologistas, que nós conseguimos aposentar, ambas, tá? Fazendo prova de que havia contato com um agente nocivo. Tá? Bom, a estratégia número 4 aqui eu chamo antever o problema. O que o INSS geralmente trabalha nessas situações? Né? E aqui eu chamo de conhecer o adversário, conhecer o inimigo. O que será que o INSS ele vai trazer? Né? Seja bem-vinda, Dani, seja bem-vinda. O que será que o INSS vai trazer na contestação? Então eu já antecipo e já trago argumentos na inicial. Porque depois, na réplica, fica mais fácil para eu trazer.
O que será que o INSS vai trazer? Ele vai trazer uma habitualidade de permanência, ele vai falar do EPI, que tem EPI eficaz, mas desde quando há EPI eficaz para agente biológico, cara pálida? Não existe EPI eficaz. Então já antecipa, já fala do EPI, já fala da habitualidade de permanência, já antecipa, já deixa pronta a peça. O INSS vai vir na contestação e aí a utilização da réplica, ela é muito importante, muito importante. Às vezes a galera não dá bola para a réplica. A réplica é a última chance, pessoal. É a chance de nós alertarmos os magistrados, é a chance de nós requerermos as provas que ainda faltam, é a chance de fazer um resumo do processo, de fazer um encaminhamento para a instrução e finalização do processo. Eu levo muito a sério a réplica. E aqui, pessoal, o INSS fez a alegação de falta de interesse processual. Tá? Eu aleguei má-fé da autarquia, porque ele disse que houve falta de interesse de agir. Eu disse, como interesse de agir? A tua documentação está toda no processo, a tua contestação que é Ctrl-C, Ctrl-V, pedir má-fé da autarquia. Prova pericial, que foi o momento que eu trago nesse processo, a possibilidade de nós pedirmos uma prova pericial em que pese eu ter PPP e LTCAT, mas eu fiz o pedido. Porque se na sentença ele alegar qualquer situação, eu digo, olha, essa situação poderia ter sido resolvida caso Vossa Excelência tivesse deferido a minha prova, mas eu não deixei na mão dele, eu já juntei PPP e LTCAT. Porque eu posso discutir isso depois no tribunal, mesmo que o tribunal não aceite a anulação dessa sentença, eu posso discutir o PPP e o LTCAT tão redondo, em nenhum momento eu estou contestando o PPP e o LTCAT. Tá? Despacho afastando o pedido de prova, ao menos eu tenho um marco de indeferimento. Está ali, eu fiz o pedido, eu ratifiquei o meu pedido, agora está contigo. O magistrado, quando ele der o despacho senador, pessoal, ele vai ter que justificar o porquê que ele não está aceitando a minha prova. Ele vai ter que trabalhar todos os pontos que eu levantei da minha inicial e também na contestação. Todas as provas que eu pedi no processo, em algum momento ele tem que dizer o porquê que não. O magistrado não pode deixar para fazer isso na sentença. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós temos a questão da não surpresa. O CPC é muito claro quando ele fala em relação a isso. O magistrado não pode surpreender as partes. Se ele está insatisfeito com alguma prova, produza. Ele produz. Ele pode fazer isso de ofício, ele não pode fazer isso a pedido não necessariamente a pedido das partes. Daqui a pouco ele diz o seguinte, olha, eu acho que não é o caso de uma perícia aqui, mas quem sabe não vamos atrás de um laudo similar nesse caso? Ele vai lá no banco de laudos, junta o laudo similar, intima-se as partes para falar sobre o laudo similar, porque ele estava em dúvida em relação a isso. Ele não pode deixar para fazer isso na sentença. Outro ponto importante aqui, né? Foi, nesse caso, o juiz, ele despacha no processo, ele entende que a perícia ela foi indeferida e eu busco um laudo similar e eu junto no processo. Sabe onde que eu faço essa juntada? Na apelação. Na apelação. Por quê? Porque ele simplesmente leva esse processo para conclusão, ele conclui esse processo e ele em nenhum momento... Ele diz por que ele não aceitou a minha alegação. E aí ele julga improcedente minha ação. Ele julga improcedente minha ação e eu entro com uma apelação, faço apelação nesse processo, faço um pedido de anulação. Deixa eu só abrir aqui a minha apelação. Tem 2 embargos de declaração nesse processo ainda, tá? 2 embargos de declaração nesse processo, e faço a apelação e junto o laudo na apelação. Eu digo, olha, tribunal, a situação é a seguinte, ele não fez um saneador, simplesmente ele diz que eu não fiz prova no processo, mas não me deu nem a oportunidade de trabalhar nesse processo. E aqui eu faço a juntada de um laudo, e mostro para vocês aqui. Faço a juntada do laudo na apelação.
Aqui, ó. Vem a apelação e no processo ainda trabalho 2 embargos de declaração. Eu fico provocando ele. Eu disse, mas como assim? O senhor sentencia, né? Não analisa a minha prova, entra em embargo de declaração, ele dá faz um genérico. Eu digo, não vem com genérico para cima de mim. Tu vai ter que dizer, fundamentar no teu processo o porquê que tu tá afastando o meu pedido de prova. E ele mantém a decisão dele, eu faço a apelação e junto um laudo similar na apelação. E digo, ó, tribunal, o negócio é o seguinte, ó, ou tu recebe o meu laudo similar, pode intimar o INSS, ou tu anula a sentença aqui e tu vai, tu anula a sentença, deixa eu pegar o relatório voto aqui, ou tu anula essa sentença, tá? E começamos tudo de novo. Tá? O tribunal não anula a sentença, pessoal, e simplesmente ele faz uma coisa muito legal. Eu vou mostrar para vocês, porque eu venho trabalhando nessa tabelinha, né? E ao menos algumas decisões aqui da 4ª região também, ó. E aí, no caso de análise, né, o período controverso pretende reconhecimento de atividade especial e assim detalhando. Ele traz todos os períodos e o que se fazia, ó. Pode notar aqui, ó, pessoal. Ela é auxiliar administrativa. Para quem não está acostumado com o direto ao ponto, pessoal, é assim mesmo. A gente mostra na prática o que acontece, não fica só na teoria, fica dizendo, ó, eu consegui isso, consegui aquilo, a gente não faz prova que a gente efetivamente conseguiu. E aqui a gente junta, ó, o tribunal junta o PPP, explica tudo que tem aqui, ó, numa tabelinha, né? Diferentes períodos, né, porque as atividades às vezes variam. Ó, agentes biológicos, tanto conforme o PPP e LTCAT, aqui ele diz onde é que está o enquadramento, exatamente aonde ele está enquadrando, os documentos que eu juntei no processo, carteira de trabalho, PPP, e a conclusão dele, ó. O julgador singular afastou a natureza especial do labor pela parte autora, tendo em vista o cargo e a atividade desempenhada. Isso é caráter administrativo burocrático. Daí ele diz que não. E aqui ele justifica porque que ele está enquadrando, então assim dou provimento a recurso da parte autora, reformando a sentença neste ponto. Então, pessoal, não é porque é cargo administrativo que não tem direito à atividade especial. Não precisei fazer sustentação oral, tá? Eu me preparei para fazer sustentação oral. Fui dispensado de fazer a sustentação oral porque o tribunal estava acolhendo o pedido. Não precisou fazer, mas, Karen, bem levantado por ti, porque esse é o típico caso que tem que ter sustentação, né, pessoal? Tem que ter sustentação. Se vocês tiverem um caso parecido a esse, difícil como esse, e vocês não têm tarimba ou tem segurança, contratem um colega para fazer sustentação oral para vocês, trabalhem com percentual ou façam valor fechado, enfim, não dá para um processo desses ir para tribunal sem sustentação oral, porque nesse aqui deu certo, pessoal, eu não precisei sustentar porque foi acolhida toda a nossa alegação. O processo ele está na fase de publicação agora do acórdão, tá? Tomara que transite, eu não sei se o INSS vai querer recorrer. Se tiver que recorrer, não tem margem para recurso para STJ. Se ele quiser recorrer aqui, aplica-se a súmula 7, o recurso dificilmente vai ser admitido, né? Mas a chance desse processo transitar aqui é gigantesca, tá? Então, pessoal, a minha ideia era mostrar para vocês a dificuldade que é para a gente trabalhar na área da saúde para outras atividades diversas do médico e da enfermeira. Se for para sustentação, sinal de que a coisa não bateu legal no tribunal. Sim, mas a questão aqui é simples, né? Porque assim, quando eu me preparei para fazer a sustentação oral desse caso, eu já imaginei se houvesse deferimento quais os pontos que seriam. Mas aí tu te prepara para isso. E não raro a gente está fazendo sustentação oral e o próprio relator pede suspensão do julgamento para fazer uma análise melhor do processo.
Isso não é difícil de ocorrer. Vários meus processos, onde eu faço tentação oral, eles são retirados de pauta para uma análise melhor. Geralmente é o que o tribunal vem fazendo. Então, pessoal, não é porque não é da linha de frente da área da saúde que a gente tem que discutir. Eu trouxe algumas estratégias, alguns pontos importantes que eu queria compartilhar com vocês. Retomamos, então, direto ao ponto, sempre às quintas-feiras. Esse é o Direto ao Ponto número 14. Né? Foram 14 casos que eu compartilhei com vocês. Amanhã nós temos caixinha de perguntas. Eu abro a caixinha de perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a esse tema ou uma outra pergunta que não, mesmo que não seja relacionada a esse tema, fiquem à vontade. O ano já começou, eu ainda não tirei férias, saio só em fevereiro. Então estamos ainda, já giramos um ano na labuta, tá, gurizada? Eu fico à disposição de vocês, espero que vocês tenham gostado. A próxima quinta-feira, 30 minutos, direto ao ponto, sempre um caso diferente. Um grande abraço para vocês, um bom retorno às atividades, que 2022 seja repleto de muito sucesso e, acima de tudo, saúde. Um beijo do coração de vocês e até a próxima quinta-feira. Até mais.